Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Muito prazer, eu sou a doutora Carol Cursi, ginecologista e obstetra, e o meu objetivo, quando eu comecei a gravar o Pode, é trazer pessoas especiais, profissionais extremamente gabaritados, que possam trazer para todas nós, mulheres, que estamos nessa fase do maternar, informação com muita medicina baseada em evidência. E nesse podcast, eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que é muito especial na minha vida. Ele é o responsável, senhoras e senhores, por eu ter o meu consultório. Sim, foi ele que falou: Carol, bora lá, abra o seu consultório. Isso há muitos anos atrás. Eu não vou falar quantos anos, porque senão a gente começa a assumir idade. Mas é uma pessoa que é o meu amigo, é o best, ele é o meu sócio, ele é o meu padrinho de casamento. Eu tenho com ele, assim, um carinho, um respeito enorme. Então, a gente fica muito feliz por ele ter aceito o meu convite. Doutor Fernando Bortoli, senhoras e senhores. Bom demais. Muito obrigado pelo convite. Quando ele aceitou, eu fiquei... Não é tudo isso, vai, sim, ele é demais. Muito obrigado, obrigado, Fê, por ter Carol. vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz. Você sabe que em todos os meus projetos eu sempre incluo você. Não consigo, né, não colocar você em todos os meus projetos. E o intuito de eu te trazer, Fê, é que eu queria que você explicasse daquela maneira que só você tem para explicar o medo que todas nós temos sobre anestesia. Né? Então, eu queria que você fosse de uma maneira bem lúdica, né? Explica pra gente, o anestesista, né? Então, como é que é a formação do anestesista? O anestesista, eu preciso conhecer antes. Aonde é que entra o anestesista? Porque, assim, uma das principais perguntas, e quando eu venho, né, para a gravação do Pod, eu faço o levantamento das perguntas que mais são pesquisadas no Google e que mais são pesquisadas na internet. E as pessoas ainda, em 2024, têm medo e elas perguntam assim: quem é o anestesiologista ou quem é o anestesista? Então, explica para mim, quem que é o profissional da anestesia? Bom, Carol, o anestesista é um médico, né? Médico formado depois de 6 anos de faculdade. Depois a gente presta uma prova de residência, que são mais 3 anos de residência. Então, são 9 anos de formação, no mínimo. Eventualmente, você pode até fazer 1 ou 2 anos a mais de residência em alguma subespecialidade dentro da anestesia, mas, no mínimo, são 9 anos de formação. 6 de faculdade, mais 3 anos de residência. Legal. Lá a gente aprende a fazer anestesia para todos os tipos de cirurgias, não só cirurgias ginecológicas, mas também cirurgias oncológicas, neurocirurgias, todos os tipos de cirurgia. E o anestesista está incluso dentro do processo cirúrgico porque não existe você fazer um procedimento cirúrgico com dor e passar por isso, né? A anestesia foi inventada para tirar a dor, para ter o melhor controle do paciente durante a cirurgia, das suas funções vitais, e é isso que a gente faz. Então, o anestesista está presente sempre dentro do centro cirúrgico para que tenha a melhor experiência possível, ou seja, sem dor, sem nenhuma memória ruim, tem o melhor controle da sua pressão arterial, da sua frequência cardíaca. Se você tiver algum problema prévio de saúde, a gente vai manejar isso para que o paciente fique estável durante todo o procedimento. Sobre conhecer ou não o anestesista, o ideal sim é conhecer, né? Eventualmente não vai conhecer por diversos motivos, seja por ser uma cirurgia de urgência, seja por eventualmente ser uma equipe de anestesia dentro do hospital e aí tem um anestesista escalado para aquele procedimento. Mas o ideal, sim, se você puder conhecer a anestesista da equipe antes, conversar com ele, tirar suas dúvidas, o próprio anestesista tirar dúvidas sobre o paciente, ou seja, ter todo o histórico de saúde dele, a partir daí, fazer todo o planejamento de como vai ser a anestesia para aquela cirurgia para o melhor desfecho, sem dúvida nenhuma, é o ideal. Esse seria o mundo ideal. Entendi. Tem uma pergunta que eu levantei, né? Que eles perguntam bem assim, pasme. Por que o anestesiologista não tem consultório? O anestesiologista normalmente não tem consultório, mas ele pode ter para fazer a avaliação pré-anestésica, que seria a consulta realizada antes para conhecer o paciente, como eu acabei de falar. Vai lá, eu vou operar de um mioma. Aí a paciente vai lá, a gente conversa. A senhora tem algum problema de saúde? Pressão alta, diabetes, asma?
algum problema além disso? Bom, eu tenho. E aí você vai, avalia todos os exames da paciente pré-operatórios, avalia a paciente, vê se necessita de algum exame adicional para que tenha segurança no processo cirúrgico, mas normalmente isso não acontece. Existe o consultório de avaliação para anestésica, mas normalmente esse consultório ele é da instituição hospitalar, entendeu? Dentro dos hospitais tem essas avaliações. Sim. Não é em todo lugar que tem, mas esse seria também um mundo ideal, que todos os pacientes pudessem ser avaliados antes de ir para a cirurgia por um anestesiologista. O que você está tentando explicar, né, e cada vez está ficando mais claro, é que se eu conseguir passar antes com o meu anestesista... Sim, esse é o mundo ideal. Eu vou conseguir entender qual que vai ser o meu processo, tirar as dúvidas. tudo. E eu acho que tudo que a gente aprende antes e avalia antes, eu vou bem melhor do procedimento. Ninguém é pego de surpresa. O paciente não vai ser pego de surpresa por uma conduta anestésica. O anestesista ele não vai ser pego de surpresa por uma comorbidade, por uma doença que o paciente possa ter e não esteja compensada para aquele momento. Suspensão de medicações hoje em dia, que tem muitas medicações que precisam ser suspensas. Gente, isso vai ser a próxima, vai ter uma dessa. Então já pensei, à frente, mas isso é necessário. O ideal realmente seria que todos os pacientes fossem avaliados por um tempo antes de ir para a cirurgia, né? Isso a gente vê nas chamadas as cirurgias eletivas, né, Fê? Cirurgias eletivas. Nessas que são que realmente dá pra gente... agendadas, isso. Que dá pra gente melhorar a parte da estabilidade da paciente, da comorbidade e tudo mais. Porque quando é urgência... Urgência não tem o que fazer. Urgência é a gente vê ali na hora e controla da melhor maneira possível. Exato. Então, vamos lá. A gente está vivendo uma fase onde está todo mundo fazendo um monte de cirurgia, está todo mundo querendo fazer cada vez mais cirurgia estética e cirurgia plástica e um monte de coisa. E as pacientes estão cada vez mais usando os Ozempics da vida, as liraglutidas, as semaglutidas e agora está chegando aí as tirzepatidas, que é o famoso nomes difíceis, que são até o famoso Mounjaro, né? Isso mesmo. Como é que fica para anestesia, né? Tem alguma orientação oficial? Existe. Tem que suspender o que não tem? Sabe por quê, Fê? Qual que é a preocupação? Isso está ficando tão... Disseminado, isso, né? A gente está vendo que até venda desses produtos, desses remédios em Mercado Livre, então as pessoas não estão mais nem consultando com o médico para ver se é uma necessidade real de usar. Como é que é? Pode ou não pode usar? Como é que é? As medicações novas para o tratamento da obesidade, elas são importantíssimas. Tá. Saxenda, que é a liraglutida, ou Victoza antigo, o Ozempic, agora o Wegovy, que é a mesma medicação, só que com uma dose maior. O Mounjaro, que vai chegar, que ainda não está havendo oficialmente no Brasil, ainda vai chegar, são importantes. Elas devem ser utilizadas, mas depois de todo um planejamento. Você tem que ir ao médico, a um nutrólogo, a um endocrinologista, a um próprio cardiologista que entenda de tratamento de obesidade. A partir daí, fazer seus exames, fazer um planejamento de emagrecimento e assim começar a usar a droga de maneira correta, de maneira eficiente. Não é para comprar droga no Mercado Livre, na OLX, é para comprar a droga na farmácia de uma maneira correta, não de uma pessoa que você não conhece que está vendendo ali. Porque tem até a questão de manutenção, né, dessas drogas, de geladeira e tudo mais. Quando você vai fazer um tratamento de obesidade, é um tratamento a longo prazo. A obesidade é uma doença crônica, isso se tem hoje em dia, não é para usar 15 dias para tomar... Porque vai precisar ir para uma festa, usar um vestido e aí pronto, acabou. Não é assim. Bom, com relação à suspensão das drogas. As drogas, nós estávamos tendo muito problema com relação a isso. Um grande motivo era que quem prescrevia, principalmente os clínicos, não avisavam aos pacientes que essas medicações elas têm que ser suspensas por um certo período de tempo antes da cirurgia. Essas drogas, elas retardam a saída do alimento do estômago. Isso causa um grande problema numa indução de uma anestesia,
Porque na hora que a gente induz anestesia, esse resíduo alimentar no estômago pode voltar, ir para o pulmão e causar uma pneumonia muito grave, até mesmo um óbito durante a indução da anestesia. Uau. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. São medicações muito seguras, mas tem que saber utilizá-las e principalmente orientar o paciente da maneira correta. Ponto. Qual é a partir daí? A partir daí, diversas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Anestesia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, implementaram protocolos de tempo de suspensão da droga antes de cirurgias agendadas. Legal. A liraglutida, em torno de 48 a 72 horas. Tá. Né? O Ozempic, né, a semaglutida, a gente tem hoje em dia também 21 dias para a suspensão da medicação. Você deu um zoom nessa imagem aí, nesse tempo, 21 dias. 21 dias. Uau. Se fala de 15 a 21 dias, mas o preconizado por essas sociedades hoje em dia são 21 dias. Uma cirurgia de urgência, eu estou tomando Ozempic, aí vem uma cirurgia de urgência. Não tem problema. A partir daí, a gente vai utilizar de métodos de maior segurança para induzir anestesia. Fazer um ultrassom do estômago para ver se tem resíduo. Tá. Fazer técnicas anestésicas que diminuam o impacto, mas numa cirurgia de urgência a gente não vai contestar. Urgência, né, Fê? Urgência é urgência. Mas numa cirurgia eletiva, isso inclusive uma captação de óvulos. É um procedimento que induz sedação e que o paciente tem que suspender a medicação. Como eu falei, 48 a 72 horas a liraglutida, a semaglutida, 21 dias. Tá? E por que a gente vê, Fê, que as pacientes ainda elas têm essa resistência de assumir? Porque eu passei há pouco tempo por essa situação. Uma paciente que estava, né, na questão de começar o preparo para ir comigo para a captação. E essa coisa quando você percebe que a paciente tinha uma questão. Sabe o que acontece? Infelizmente, a obesidade ainda é tratada como preguiça do paciente. Não é. Fecha a boca, não come, para de comer chocolate. Obesidade é uma doença grave, uma doença crônica, assim como a pressão alta, o diabetes, a asma, que deve ser controlada a longo prazo. Obesidade não é só força de vontade. Tá. A obesidade tem sinais inflamatórios, a obesidade tem vários aspectos fisiológicos que indicam que aquele paciente é obeso e ele precisa de tratamento. Mas, infelizmente, o obeso ele ainda é visto como um preguiçoso, o que não é verdade. O obeso precisa de atenção psicológica, eventualmente psiquiátrica. O obeso ele precisa de atenção nutricional. Ele precisa de todo um arcabouço ao redor dele para se tratar, para que ele tenha resultado a longo prazo, mas infelizmente as pessoas ainda dizem, eu tomo Ozempic, pronto, ele é gordo, não quer fazer malhar, academia, não quer fazer dieta. Fechar a boca. Não é isso. A obesidade ela tem que ser vista como uma doença que é tratada assim com pressão alta. Entendi. E aí as pessoas às vezes ficam nessa, estou tomando Ozempic, estou tomando Saxenda, mas fico com medo de avisar, mas isso é muito pior, porque são medicações excelentes para o tratamento, mas que nesse contexto de cirurgia, ela tem um risco importante. Então, que fique aqui o nosso alerta. Se você está fazendo o tratamento, que nem o Fê falou, né? O doutor Fernando falou, tá tudo bem fazer o tratamento, tem que fazer, tem que se cuidar. A gente está cuidando de uma comorbidade. Da saúde e tudo que pode acontecer na questão da obesidade. Então, se você está usando, precisa falar para o anestesista. Precisa falar para o obstetra, para o ginecologista, para o médico. Qualquer remédio que você está falando, não subjuga qualquer remédio. Nem dipirona. Se você faz uso de alguma coisa crônica, você tem que falar. Tem que falar. Vamos lá. Explica pra gente, Fê, quais são os tipos de anestesia que nós podemos passar, seja em qualquer tipo de procedimento. Qual que são os tipos? Qual que é a diferença de uma RAC e de uma peri? Eu que vou passar por um parto. Elas procuram bem assim. Eu que vou passar por um parto. Quais são as anestesias que posso tomar? Bom, vamos colocar o parto aí como eu não estou grávida, principal. Tá, gente? Eu estou fazendo a pergunta como aparece no Google Trends. Tem que perguntar. Mas, por exemplo, vamos colocar inicialmente o parto aí. Porque o parto ele pode ter todos os tipos de anestesia. Existem vários tipos. A anestesia regional, que a gente... Vamos separar em RAC, anestesia peridural, né? Existem algumas diferenças técnicas entre a peridural e a RAC. Basicamente, uma penetra na membrana subaracnoide, a outra fica antes, no que a gente chama de espaço peridural, ou seja, são relações anatômicas que existem no nosso corpo. Hoje em dia, a gente usa a RAC anestesia para a cesariana de maneira geral,
tá? Digamos na cesariana, que é a anestesia que a gente faz, que ela fica basicamente mais ou menos aqui para baixo, só anestesiada, o paciente fica acordado durante o procedimento, já que a gente tem uma certa restrição a fazer sedativos, porque esse sedativo ele passa pela placenta e pode sedar o bebê e o bebê nascer rebaixado, né, sem conseguir respirar direito, sem estar chorando, coisas desse tipo. A peridural era muito feita antigamente para o parto. A gente hoje em dia usa muito pouco, porque a RAC ela é superior em vários aspectos. Mas a RAC não faz mal para o bebezinho? Não, de forma nenhuma. Não faz nada. É anestesia de escolha para o parto, tá? Para o parto normal, a gente pode fazer o que a gente chama de duplo bloqueio, né? Que é uma RAC anestesia, que a gente injeta uma medicação basicamente para analgesia do pós-operatório, mais um catéter que a gente faz uma analgesia ali controlada, conforme seja a necessidade da paciente durante todo o trabalho de parto. E anestesia geral, né? Que é a anestesia que a gente faz para a maioria das cirurgias em gerais, mas na anestesia geral, no parto, ela é restrita a uma situação basicamente de urgência, né? Uma situação de que haja problemas sanguíneos em que a paciente possa estar sangrando ou fazer um hematoma na coluna porque tem, por exemplo, pouca plaqueta e a gente não pode fazer a raquianestesia, um sofrimento fetal muito importante que precisa tirar o bebê rápido. E aí, só que a anestesia geral não é a anestesia de escolha para o parto. A anestesia de escolha é realmente a RAC, para a cesariana. E para o parto normal, a analgesia de parto com aquele duplo bloqueio que eu citei agora. Qual que é a diferença? Que elas fazem muita confusão entre analgesia e anestesia. Fê, explica pra gente. Analgesia, nós vamos diminuir ali todo aquele desconforto do parto normal. Então, as contrações, aquele desconforto ali, mas ela vai continuar, por exemplo, andando, ela vai conseguir andar no quarto se necessário. A analgesia, a gente diminui o desconforto, principalmente daquela parte inicial ali das contrações uterinas, né? Eu gosto sempre de citar que pela parte final expulsiva, a analgesia ela não funciona tão bem. Então, assim, meu parto vai ser completamente sem dor? Eventualmente, não. Isso é muito individual do paciente, da resposta às medicações, mas normalmente a parte final tem um leve desconforto que a gente eventualmente consegue até melhorar com uma medicação a mais ou até uma dose a mais da medicação. Mas principalmente a parte inicial ali do parto, das contrações uterinas, isso melhora bastante. A anestesia é realmente nenhum reflexo, então o paciente não sente dor, mas também não consegue a gente chama de bloqueio motor, né? Que o paciente não consegue mexer as pernas, ou seja, ela está realmente anestesiada e não vai sentir nada. Então, se a gente estiver pensando num trabalho de parto, a gente vai pensar numa analgesia. Uma analgesia de parto. Numa analgesia de parto. E se eu estiver pensando no parto operatório, que é o parto cesárea, a gente vai fazer a anestesia. Numa anestesia. Isso. Eu sei que você, pela sua experiência, o Fernando, ele faz parto para várias equipes, né? O Fê, ele é bem querido em várias equipes e faz em vários hospitais. Sim. E a gente sabe que hoje, né, a gente tem aí essa leva aí de falar, de humanizar, é uma coisa, e a gente sabe que a gente não gosta muito desse termo, porque não é humanizar, porque acho que é questão humanizar, de... Todos somos, Todos né? somos, né? A gente usa mais a questão de um parto respeitoso, um parto com acolhimento. Sim. Pela sua experiência, Fê, a anestesia, ela respeita essa questão do que as equipes estão tentando de fazer acolhimento, ou você acha que a anestesia acaba com um pouco essa questão de parto respeitoso? Como você acha? Você acha que dá para ter uma cesárea com acolhimento? Claro. Pela sua experiência, explica um pouquinho, porque eu acho que tem tanta dúvida na internet, tem tanta coisa contrária. Eu sei a sua opinião, você sabe a minha, mas eu acho que eu quero que elas ouçam de você pela sua experiência. Eu sei que você atende várias equipes, não é só a minha, mas assim, fala um pouquinho pra gente, como é que tá essa questão do parto respeitoso, do parto com acolhimento? Não, todos temos que ter um parto respeitoso, acolhimento, né? Usando a palavra que as pessoas mais gostam, humanizar. Respeitar o procedimento, mas o que a gente sempre tem que pensar é que, por exemplo, a anestesia ela tá ali para ajudar.
As mulheres, a medicina, a saúde, a ciência buscou isso ao longo dos anos, né? As mulheres sofriam muito com técnicas que não existiam, obstétricas que apareceram e melhoraram a segurança do parto. A própria dor da paciente, que é uma coisa muito de dor, ninguém tem que sofrer por dor em nada, seja ela aguda ou crônica. Então, a anestesia está ali para ajudar, né? A analgesia, a anestesia. O ambiente tem que ser respeitoso entre o médico, o paciente, o acompanhante, né, que está ali durante o parto, a equipe de enfermagem, todo mundo que está ali, o pediatra, todo mundo faz um ambiente para que seja o melhor momento possível num momento muito importante daquele casal, né? Isso se faz sendo respeitoso, entendendo as vontades da paciente, mas também entendendo de que há coisas que a ciência mostra que são melhores para a segurança dela e do bebê e que a gente vai implementar isso para que ela fique segura, o bebê fique seguro e que todos tenhamos segurança geral naquele procedimento, né? Sim. É um bebê, está sendo esperado, é um momento muito feliz, né? Então, assim, a gente ninguém está ali para fazer nada pela paciente que não seja o ideal. Está todo mundo ali junto, pensando, vamos trabalhar juntos para que seja o melhor desfecho e que todos fiquemos satisfeitos, né? A gente pensa muito igual, né? A gente sempre trabalhou assim, acho que a gente tem mesmo. Vamos fazer um bate-bola, mitos e verdades agora. Vamos lá. Tive hack e no pós eu tive dor de cabeça. Mito ou verdade? Verdade, isso pode acontecer sim, né? A cefaleia pós-hack, né, que a gente chama, né, a dor de cabeça depois do procedimento da hack, ela pode acontecer. Hoje em dia ela é um evento bem menos comum do que era há 20, 30 anos atrás. Basicamente, isso mudou muito por causa do diâmetro da agulha que a gente usa, era uma agulha grossa, hoje em dia uma agulha bem fininha. Ou seja, o que acontece é que em alguns pacientes ali fica um furinho que rapidamente ali é coberto por plaquetas, pelo sistema de coagulação em geral da paciente. Em alguns pacientes, aquele furinho ali não fecha e o líquido cefalorraquidiano que fica ali atrás, ele fica vazando, o que causa uma diferença de pressão entre a parte de baixo da coluna e aqui em cima. Isso traciona um pouco aqui a parte da base do cérebro e o paciente tem dor de cabeça. Muito raro de acontecer hoje em dia, acontece, não é como antigamente, que antigamente tinha aquela orientação, 24 horas deitado sem se mexer, com a cabeça reta. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, a gente sabe que se o paciente tiver que ter cefaleia pós-hack, ela vai ter deitada ou levantando. Então, hoje em dia, o diâmetro bem pequeno das agulhas de hack foram muito importantes para que isso não acontecesse mais. Mas pode acontecer. E se acontecer, existe tratamento para isso. Na época da minha avó, se recomendava, foi assim, se recomendava ficar 7 dias deitado após a hack. Mito ou verdade? Não, mito. Hoje em dia a gente já sabe. Não, hoje em dia, vida normal. Não vai, claro, no primeiro dia de pós-operatório querer pegar o bebê lá no chão e levantar 5 quilos. Entendeu? Aí vai fazer pressão ali embaixo, vai alterar alguma coisinha eventualmente, mas não. Hoje em dia, vida normal depois da hack. Uso Clexane porque tenho trombofilia. Sim. Vou poder tomar anestesia para o parto? Vai ter que suspender a medicação um pouco antes. A gente tem que avaliar, como eu disse, cada caso é um caso, mas pelo menos 24 horas antes da hack a gente suspende a medicação. Aí, geralmente pede até para ficar até internadinho, né? Esses são casos que a gente faz. Já é um pré-natal de risco, tem uma chance maior de abortamento e tudo, então de um trabalho de parto precoce, então provavelmente essa paciente já vai estar internada e aí a gente vai suspender pelo menos 24 horas antes. Diabetes gestacional. Muda alguma coisa minha anestesia? Não, da anestesia não muda nada, muda o tratamento, né? Ela vai ter que usar medicações durante a gestação, insulina, por exemplo, para fazer o controle de glicemia, tanto nela quanto o bebê, quando nascer, também vai ter que ter um controle maior, mas para a anestesia não muda nada. Se eu optar por fazer a cesárea e for cesárea marcada, vou ter que fazer jejum?
Tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum. Não tem jeito. Gestante não gosta de fazer jejum, não gosta, gente. Né? Deve dar uma fome, eu imagino, né? Mas tem que fazer porque, assim, é questão de segurança, né? A gente sabe que toda gestante a gente considera de estômago cheio, né? Só que existe o estômago cheio recente e você tem ali uma paciente com 8 horas de jejum, você tem menor risco de ter resíduo gástrico ali e numa situação de urgência, por exemplo, de ter que fazer uma anestesia geral por algum motivo, isso também vai ser minimizado. Então, sim, tem que ter jejum de 8 horas numa uma cesárea agendada. Essa acho que ficou marcada. 8 horas de jejum 8 para horas. você que está pensando em agendar uma cesárea. Você anotou isso, Jennifer? Estou postando aqui bem aqui. Então ficamos exatamente sobre 8 isso. horas, 8 horas. Exatamente. Mas depois está liberado para comer o que quiser, né? Ah, então fica à depois vontade, tá tudo bem. Depois libera o cardápio. Exato. E para a gente encerrar, Fê, e para a gente, para as pacientes, né, para as nós mulheres tentantes, sobre a captação folicular. Sim. Explica um pouquinho para a gente, porque a gente falou bastante sobre as gestantes, como que é a anestesia para gente que vai fazer a captação